Olá, meus queridos, eu te convido a pegar a tua Bíblia aí, porque hoje nós vamos refletir no livro de 2 Reis, capítulo 20. Este livro vem relatar a história do rei Ezequias e uma doença grave que ele estava enfrentando, seguida por sua recuperação milagrosa e a visita de emissários babilônios. Esta passagem ela vem nos oferecer várias lições importantes para a nossa vida espiritual, como, por exemplo, a importância da oração sincera. Nós vemos esta lição nos versos do 1 ao 3. Lá no início do capítulo, o profeta Isaías ele traz uma mensagem dura para o rei Ezequias, onde ele vem dizer para o rei que ele deveria preparar a casa dele porque ele iria morrer. Em vez de se desesperar, Ezequias ele se volta para Deus em oração, mas ele ora com sinceridade e ele lembra a Deus da época que ele tinha fidelidade com o Senhor e dedicação. A oração de Ezequias não é uma tentativa de fazer uma troca com Deus ou de cobrar algo só porque um dia ele fez alguma coisa que era agradável ao Senhor, mas foi uma expressão sincera do seu coração diante daquela situação difícil que ele estava passando. Queridos, nós aprendemos aqui, né, que a oração é a nossa primeira resposta diante das crises. Como o rei Ezequias, nós devemos nos aproximar mais de Deus, com um coração sincero, confiando que Deus ouve as nossas súplicas e que a vontade do Senhor ela é perfeita. Em nossos momentos de aflição, nós não devemos subestimar o poder de uma oração fervorosa e também uma oração sincera. Nós aprendemos aqui também que Deus responde às nossas orações. Nós vemos isso lá nos versos 4 ao 7, onde eles vêm nos descrever que antes mesmo de Isaías deixar o palácio, Deus responde à oração de Ezequias. Ele instrui o profeta a retornar ao rei e dizer que ele viveria mais 15 anos. Essa rápida resposta de Deus vem nos mostrar a sua infinita misericórdia e o seu desejo de atender à oração daquelas pessoas que clamam a Ele. Então, nós podemos ver aqui que Deus é um Deus que responde. Embora, na maioria das vezes, né, as suas respostas possam não ter sempre o que nós esperamos. Mas Deus, Ele é fiel e Ele atende as nossas orações de acordo com a sua perfeita sabedoria e amor. No momento nós não entendemos, mas mais adiante nós entenderemos o porquê a resposta de Deus foi diferente daquilo que nós gostaríamos que fosse. Isso nos ensina a confiança no tempo e na vontade de Deus. Nós aprendemos aqui também sobre a fragilidade humana e a necessidade da dependência de Deus. Essa lição está descrita nos versos do 8 ao 11. Ezequias, ele veio pedir um sinal para confirmar a promessa de Deus. E Deus, em sua infinita graça, concede o sinal. Ele move a sombra do relógio do sol para trás. Isso não só vem confirmar a promessa, mas também vem lembrar Ezequias e também a nós da soberania de Deus sobre o tempo e a vida. Deus, ele tem o controle sobre tudo e todas as coisas. Nós somos lembrados nessa situação de que a nossa fragilidade, que nós somos frágeis, que nós somos necessitados da dependência de Deus. Nós dependemos de Deus constantemente. Ao invés de nós confiarmos em nossa própria força ou no nosso próprio entendimento, eu e você, nós devemos buscar sempre a direção e a confirmação de Deus na nossa caminhada diária. Nós aprendemos aqui também sobre a tentação do orgulho, que está descrito dos versos 12 ao 19. Aqui nós aprendemos e nos mostra que após a sua recuperação, o rei Ezequias ele recebe os mensageiros da Babilônia. E em uma atitude de orgulho, o rei mostra para eles todos os seus tesouros e todos os recursos que ele possuía. Isso foi um ato imprudente.
E este ato teve como consequência a profetização de Isaías para a futura queda de Jerusalém nas mãos dos babilônios. Nós vemos aqui que Ezequias não discerniu o perigo espiritual do orgulho e da vaidade. Nós vemos aqui, nós aprendemos aqui que o orgulho ele é uma armadilha perigosa que pode nos levar a tomar decisões impensadas. Nós precisamos manter um coração humilde, nós precisamos reconhecer que tudo o que nós temos vem de Deus e que deve ser usada para a sua glória, não para a nossa exaltação pessoal. Continuando aqui, nós vemos nos versos 16 ao 19 sobre a responsabilidade com relação às futuras gerações, onde a resposta de Ezequias, a profecia de Isaías é bem intrigante, porque ele aceita o juízo de Deus, mas ele se demonstra mais preocupado com a sua própria paz e segurança do que com as consequências para as futuras gerações. Isso vem nos revelar uma falta de visão a longo prazo e a falta de preocupação com aqueles que viriam depois dele. Como cristãos, nós temos a responsabilidade de viver de maneira que abençoe não apenas a nossa geração, mas também as gerações que ainda estão por vir. Nossas ações, nossas decisões, nossas atitudes de hoje, com certeza terão impacto sobre os nossos filhos e sobre os nossos netos. Nós devemos, então, para impedir as consequências ruins, nós devemos buscar viver de forma que prepare um caminho de bênção para aqueles que virão depois de nós. Então, o que nós aprendemos aqui diante de toda essa leitura, né? O que nós aprendemos com esse capítulo? O que nós aprendemos com o rei Ezequias? Que neste livro, nós aprendemos aqui a importância da oração, a resposta de Deus, a necessidade da dependência divina, os perigos do orgulho, a nossa responsabilidade com relação às futuras gerações. Gente, eu oro para que quando nós lermos esse capítulo, quando você ler esse capítulo aí na sua casa, que nós venhamos a aprender a buscar a Deus com sinceridade, confiando na sua vontade, vivendo com humildade e pensar além de nós mesmos. Nós devemos deixar um legado que glorifique a Deus e que esse legado ele venha abençoar as próximas gerações.